Oi, pessoal, tudo bem? Tô vindo gravar esse vídeo para vocês hoje porque alguns alunos me pediram algumas dicas de como montar uma ficha de avaliação, se eu tinha algum modelo de ficha de avaliação. Alguns vídeos para trás aí eu já fiz uma postagem falando sobre esse modelo que eu uso, que eu trabalho, tá? Mas vou compartilhar novamente com vocês aqui sobre uma nova ótica, tá? Mas a ficha de avaliação ela é muito particular, ela é muito personalizada, ela vai muito de cada profissional, da forma como que você vai trabalhar, com o que você vai trabalhar, tá? Se você é esteticista, se você é massoterapeuta, acupunturista, cada um tem uma forma de trabalho, tá bom? Para o seu trabalho, você vai personalizar a sua ficha de avaliação. Essa daqui é somente um modelo, tá? Para algumas profissões, por exemplo, essa ficha não estaria completa. Por exemplo, para acupunturistas, a gente precisaria estar pegando informações também sobre a pulsação. A gente precisaria acrescentar as informações sobre o formato da língua, né? As informações que a língua traz para a gente. Então, cada um vai personalizar a sua ficha para aquele trabalho que você vai desenvolver. Mas a base, a gente precisa ter as informações pessoais do nosso cliente, a gente precisa saber qual é o nome completo do nosso paciente, principalmente para a gente poder chamar ele pelo nome, né? Todo mundo adora ser chamado pelo nome, não há palavra mais bonita do que o nome da gente quando alguém pronuncia. Então, saiba o nome do seu cliente, o nome do seu paciente. A data de nascimento, isso daqui é legal você ter no seu contrato, no seu controle, na sua ficha, porque se amanhã ou depois você quer dar algum presente de aniversário para ele também, você já tem essa informação. A profissão, por que é importante a gente saber a profissão do nosso paciente? Para a gente saber se as doenças que ele vem apresentar para a gente está intimamente ligado com a rotina dele, tá? Então, isso daqui é importante, a gente saber qual que é a carga horária, se é um paciente que trabalha muito em pé, trabalha muito sentado, trabalha dirigindo, trabalha muito usando o computador, o telefone. Então, para nós é importante saber qual é a profissão. O e-mail, caso você não consiga entrar em contato com ele através de celular, WhatsApp, telefone, redes sociais, enfim, é importante ter um e-mail também, até mesmo para você mandar a promoção de aniversário, qualquer coisa do tipo, tá? E quem indicou os seus trabalhos? Normalmente, alguns profissionais acabam dando brinde para as indicações, tá? O básico, histórico da rotina da pessoa, tá? As patologias aqui é mais um histórico de patologias já instalada no corpo do nosso paciente. O histórico é o atual. Então, se o seu paciente está fazendo academia, quantas vezes na semana, se ele está praticando uma alimentação mais saudável, se ele consegue beber água acima de 2 litros ou se ele está bebendo menos, se ele dorme de 4 a 6 ou de 7 a 9 horas, como que está o sono desse paciente, se ele está tendo insônia ou não. Se é um paciente que fuma, é uma mulher gestante, além da academia, se está fazendo outro tipo de atividade física, seja pilates, yoga, corrida, caminhada, bike, enfim. O que o seu paciente estiver fazendo atualmente entra aqui no histórico de vida dele, tá? As patologias. Aqui eu coloquei algumas perguntas mais relativas, porque durante o meu atendimento, durante a minha avaliação, eu vou sendo mais objetiva nas perguntas, tá? Por exemplo, se o meu paciente tem algum problema hormonal, o paciente automaticamente vai falar: não, eu não tenho. Aí você pergunta para ele: a sua tireoide está em dia? Ah, não, não tá. Eu tenho hipotireoidismo. Ele já respondeu lá atrás, mas aqui na parte de hormônio ele vai falar que tá tudo bem. Se é uma mulher, ela já entrou na menopausa, ela tem problema hormonal? Não é necessariamente um problema, mas é algo a ser avaliado por aqui também, tá? Então, por isso que eu coloquei perguntas mais relativas. Problemas oncológicos? Se sim, em que local, há quanto tempo, se já foi curado, se fez um tratamento, se está em tratamento, se algum histórico familiar, se alguém da família tem problemas de câncer também, se alguém mais próximo, tá? Problemas digestórios, gastrite, refluxo, azia, queimação, hérnia de hiato, o que que a pessoa tem de trato digestório que pode encaixar aqui? Problemas circulatórios, se a minha paciente teve vasinho, se ela tem varizes, se já estourou alguma trombose na perna dela, tá? Então, isso daqui é um resumo, porque se eu me estender com todas as doenças, com todos os problemas que há em cada sistema,
vai ficar muito grande essa ficha de avaliação. E aí, uma coisa que poderia demorar 30 minutos, a gente vai levar 1h30, 2 horas, tá? Só para perguntar. E aí, o que você começou lá atrás, você não vai conseguir lembrar lá na frente. Então, aqui é um resumo de todos os problemas que a pessoa possa ter, ou que ela já teve, que ela já curou, que ela já tratou. A gente sinaliza aqui também, tá bom? Se é um paciente que tem algum tipo de alergia, a quê? Alergia de alimento, alergia a pelo de gato, alergia à medicação. O paciente tem alergia do quê? A ansiedade. A ansiedade ela é relativa, porque hoje em dia, se a gente pergunta para as pessoas, você sofre de ansiedade? A grande maioria vai dizer que sim. Mas a ansiedade, ela pode ser considerada um sentimento causado por uma emoção. O que provoca essa ansiedade nessa pessoa? É porque ela está muito estressada? É porque ela está muito irritada? É porque ela está trabalhando demais? É porque ela está muito preocupada? O que está gerando essa ansiedade na nossa paciente ou no nosso paciente? Aí a gente anota aqui na frente, tá? Se é um paciente que teve quadros, né, de arritmia cardíaca, se é alguém que faz o controle da pressão arterial ou não, como que tá, se ela tá alta, se ela tá baixa, para a gente saber se pode prosseguir ou não com o atendimento, tá? Pacientes com artrose ou artrite, se ela é uma inflamação ainda, se é uma doença aguda ou se já se tornou uma doença crônica, como que a gente vai poder trabalhar nesses dois casos? E em que local do corpo? Bursite, a mesma coisa. A ciatalgia também. Explicar a diferença entre a ciatalgia e a lombalgia para o nosso paciente. Se o paciente tem síndrome do piriforme, anota ali também. Pacientes com COVID. É muito comum pacientes que tiveram COVID terem problemas respiratórios ou mesmo problemas de memória. Queda de cabelo, unha enfraquecida, tá? Pela doença em si ou pela medicação que o paciente acabou tomando. Então, tem alguns sintomas que o nosso paciente traz para a gente que foi causado pela COVID. Então, isso é algo relevante também. É uma doença do nosso século, né? Agora que a gente presenciou recentemente, então é importante ter isso na sua ficha de avaliação. Se o paciente sofre depressão, se ele faz acompanhamento com psiquiatra, se ele faz acompanhamento com remédios e tudo mais. Quais remédios, há quanto tempo ele está tratando, né? E saber diferenciar a depressão dos estados depressivos. Existe uma grande diferença aí, tá? Se o paciente é diabético, será que eu posso tratá-lo com escalda-pés, por exemplo? Não é o caso. Se meu paciente é diabético, eu posso fazer alguma esfoliação no corpo dele, algum corte na pele dele? Não. Então, é importante a gente saber sobre essas informações também, tá? Tem técnicas que a gente não pode aplicar em pacientes com diabetes. Doenças de pele, por exemplo, a diabetes também ela costuma causar secura na pele. Às vezes o paciente apresenta algum tipo de doença de pele, como psoríase ou pele ressecada, devido à diabetes, tá? Então algumas coisas estão interligadas, por isso a importância da ficha de avaliação. A dor de cabeça, se ela é frontal, parietal, occipital, como que começou, se é uma enxaqueca leve, se foi por intoxicação alimentar, se foi por excesso de atividade física, se é por problema de visão, o que está provocando essa dor de cabeça, tá? Dores no peito, há quanto tempo? Se a pessoa anda muito estressada, se ela tem fibromialgia, como que a gente poderia trabalhar com pacientes com fibromialgia, né? Algum tipo de hérnia. Hérnia também é muito relativo, porque a gente tem a hérnia inguinal, tem a hérnia de hiato que dá no estômago, a gente tem a hérnia da torácica, né? A gente tem a hérnia discal, tem a hérnia discal. Então, qual que é o tipo de hérnia que o seu paciente apresenta? Porque é muito relativo. Você tem hérnia? Tenho. Mas e daí? É hérnia discal? Em que altura da coluna vertebral? É hérnia inguinal? É hérnia de abdômen? Que tipo de hérnia que é, né? Pra gente saber trabalhar também. O hipotiroidismo e o hipertiroidismo está relacionado a problemas hormonais, tá? Problemas de tireoide. Você vê que a gente acaba repetindo 2 vezes a mesma pergunta, quando eu pergunto sobre problemas hormonais e sobre tireoide, tá? Lá atrás, que a gente perguntou se o nosso paciente está dormindo de 4 a 9 horas ou se o nosso paciente tem insônia. Então, às vezes, tem algumas perguntas que acabam sendo até pegadinha para o nosso paciente, que às vezes ele traz uma informação e lá na frente ele traz outra, tá? Então, essa é um modelo de ficha de avaliação que eu, Naila, trabalho hoje,
mas fica como uma dica para vocês poderem montar a ficha de avaliação de vocês também, tá? Tem gente que prefere anotar todos os tipos de doenças possíveis. Eu preferi dar uma reduzida aqui e na hora que eu for conversar com o meu paciente, eu acabo dando essas dicas, né? Às vezes o paciente não sabe, eu não sei o que é um problema renal, eu não sei o que é um problema respiratório. Aí quando você é mais objetivo, você pergunta, você tem asma, tem bronquite, tem rinite, tem sinusite. Aí, quando você fala o nome dos sintomas, né, das doenças, o paciente vai sinalizar para você dizendo se ele tem ou não, tá? Então, para encurtar um pouco a ficha de avaliação, eu acabei sendo mais objetiva aqui. Mas, como eu falei, ficha de avaliação, ela é muito pessoal, ela é muito personalizada e vai muito para o trabalho que você vai desenvolver, tá? Fica um exemplo aqui para vocês aqui. E se vocês tiverem mais algumas dicas de como vocês montaram a ficha de avaliação de vocês ou algumas dicas que vocês possam me dar para melhorar a minha ficha de avaliação também, deixa nos comentários aqui embaixo. Segue o canal, que quando a gente tiver mais vídeos, ativa o sininho também para o YouTube poder avisar vocês.